Neste momento, eu gostaria de facultar a palavra aos vereadores líderes partidários. Vereador Luiz Tavares, pelo PSL. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria usar esse espaço, que ainda é determinado à liderança, e talvez, no final disso, se nós compreendermos e resolvermos acatar o regimento interno, talvez seja uma das últimas vezes que esteja falando como líder nessa sessão, para a gente atentar para o próprio regimento interno e o andamento das reuniões. Eu queria ler alguns artigos do regimento para ver. Artigo 51. As sessões ordinárias se realizarão às terça-feira, que está quarta, mas já foi a emenda feita para terça, com início previsto para 9h30, tendo a sua duração de 3h30, se antes não esgotar a matéria. Se esgotar antes, a gente termina antes. O artigo 57. Somente o tempo destinado à segunda parte da ordem do dia das sessões poderá ser prorrogado com aprovação do plenário. A prorrogação de que trata o artigo, já o parágrafo 1º do artigo 57, não poderá exceder de modo algum a 30 minutos. O artigo 68, parágrafo único. Presente mais de 50% dos vereadores, o presidente submeterá a ata da reunião anterior em discussão e votação. A seguir, mandará o primeiro secretário fazer a leitura dos expedientes, concedendo após a palavra aos vereadores inscritos, que poderão usá-la pelo prazo máximo de 15 minutos. Artigo 69. Havendo o número legal, será aberta a sessão, que terá seu período de duração em 3h30. Artigo 60, parágrafo único ainda. Havendo oradores inscritos, o parágrafo único do artigo 69, não havendo oradores inscritos, poderá falar os vereadores que pedirem a palavra, utilizando sempre no máximo o prazo de 15 minutos. Artigo 70. Expediente não poderá durar mais, o expediente, ou seja, o grande e o pequeno expediente, ele não poderá durar mais que 90 minutos, proibido qualquer prorrogação. Artigo 73. No expediente serão lidos os sumários, papéis sobre a mesa, no prazo máximo de 15 minutos, e depois concedido a palavra aos oradores inscritos no livro especial para versarem sobre assunto de sua livre escolha. Parágrafo 1º do artigo 73. Não havendo oradores inscritos, poderão falar os vereadores que pedirem a palavra, o mesmo, tem uma vírgula, o mesmo acontecendo se os inscritos não esgotarem o tempo previsto para essa parte da sessão. Aí, o parágrafo 3º aqui, que é bem enfático: nenhum vereador poderá falar 2 vezes na hora do expediente. É por isso que eu digo que talvez seja a última vez quem esteja falando como líder aqui. Nenhum vereador poderá falar por 2 vezes na hora do expediente, qualquer que seja o argumento invocado. O 77. Esgotada a hora do expediente, o presidente anunciará o início da primeira parte da ordem do dia, com duração máxima de 60 minutos, improrrogável, estando sempre presente pelo menos a maioria dos vereadores, ocasião em que serão votados requerimentos e preposições destinadas a essa parte da sessão. O 78. Fim da primeira parte da ordem do dia, por estar esgotado o tempo ou por falta de matéria, passar-se-á a segunda parte da ordem do dia, o qual terá a sua duração de 60 minutos, reservada preferencialmente à discussão dos projetos de lei, requerimentos e etc., apresentado pelos vereadores oriundos do Executivo, como também as preposições. Artigo 80. A segunda parte da ordem do dia de cada sessão somente poderá ser prorrogada uma vez pelo prazo máximo de 30 minutos, a requerimento verbal de cada vereador, que excepcionalmente para esse fim poderá ser feito e decidido pelo plenário no decorrer da fase dos trabalhos. Aí o artigo 68 para falar dos líderes.
O líder é o porta-voz de uma representação partidária plurivalente ou de um bloco de partido, bem como o intermediário autorizado, os mesmos, e os órgãos da Câmara Municipal. Parágrafo 1º do artigo 168. O partido que reunir o maior número de vereadores indicará um líder da maioria e, do menor, o número do líder da minoria. É facultado aos líderes da maioria e da minoria, em caráter excepcional, e a critério do presidente, em qualquer fase da sessão, salvo nas votações ou se houver orador falando, usar a palavra pelo que lhe for prefixado pelo presidente, dentro de um limite máximo de 10 minutos, para tratarmos de assuntos que, por sua relevância e urgência e interesse ao conhecimento da Câmara Municipal, ou para replicar acusações dirigidas contra a política que o defendam. Que é para nós começarmos a botar em ordem o próprio regimento. Se nós mesmos não cumprirmos o regimento interno, aí a gente acaba atropelando todo dia. Agora, evidentemente que é preciso fazer uma reunião com todos. Porque até do jeito que está aqui, se cada vereador puder falar durante 15 minutos, você multiplica que são 13, a gente já extrapola, né, os 90 minutos automaticamente do expediente, que tanto grande como pequeno. Então, passar para a Comissão de Justiça, né, poder analisar isso, para ver que a gente consegue fazer as nossas sessões dentro do horário. Porque tem acontecido aqui que a gente tem ido até 4 horas da tarde, acaba sendo uma reunião, muitas das vezes, muito cansativa, justamente porque nós estamos extrapolando todos os tipos de horário que nós temos, que o próprio regimento já diz. Aí eu queria só deixar isso para a gente conversar, para a gente reunir. Nós temos o regimento de 96, passou alguns anos, ele precisa ser adaptado, a gente pode melhorar, pode ampliar o prazo também, mas de forma que nós não podemos, simultaneamente, quase todas as sessões, atropelar o próprio regimento que é nosso. Então, é olhar com carinho, talvez reduzir o tempo, né, de cada vereador, porque nós temos hoje, se não me foge a memória, de 8 a 7 partidos nessa casa, né, e se todo mundo usar o tempo de vereador mais o tempo de líder, na verdade a gente acaba tendo 5 vereadores que vai usar a metade do tempo que 8 vereadores pode usar. Seria até um negócio injusto, e o regimento não aconselha isso. Aí tu pergunta, Tavares, por que fizeram assim? Porque foi de praxe, foi acostumando, né? E nunca ninguém questionou. Então, como é um novo momento, estamos revendo tudo, é bom que essa casa reveja para a gente fazer uma programação dentro daquilo que é o prazo, para não cansar também, às vezes, o público que vem assistir a sessão. A gente olha daqui e percebe que 2h30, 3 horas da tarde já está todo mundo cansado, assim como os próprios vereadores também, que a gente vê estampado. Então, para evitar muito discurso e nós podermos fazer a sessão dentro daquele horário que a lei permite. Talvez por isso, se nós entendermos dessa maneira, que eu estou te dizendo que talvez seja a última vez que a gente esteja falando como líder. Na verdade, vamos falar só como vereador, igual todos os outros, e o regimento já diz qual é o papel do líder. Como nesse caso, se hoje estivesse agindo, eu acho que o maior partido hoje nessa casa é o PSDB, né? Com 2 vereadores, e o PR. Se não me foge a memória, os outros todos têm só um, né? O PMN também, né? Que tem 12. Então, automaticamente, já não daria para escolher o líder da maioria, porque nós temos 3 partidos, e nem o da minoria, porque tirando eles 3, todos nós, o restante, ficamos cada um com um vereador somente. Então, é um caso delicado, mas é para a mesa analisar, para a comissão analisar, para nós fazermos a sessão dentro do próprio regimento interno. Quero falar com o que veio aqui a da saúde, fazer a reivindicação na área, e nós concordamos, presidente, Vossa Excelência já disse que entrou nessa casa um projeto do decreto de lei, um projeto de lei, né, para aprovar um aumento de 4%. A Comissão de Justiça vai analisar, e a Comissão de Finanças também, da qual eu faço parte, vai analisar. Mas eu já começo a ficar preocupado com uma coisa: a lei de responsabilidade fiscal, ela limita um prazo, né, tem um certo percentual que pode se gastar com folha de pagamento. E a prefeitura vem discursando, dizendo que ela está extrapolando esse espaço, ou seja, já está acima do que a lei de responsabilidade fiscal permite. Nós vamos pedir um estudo de impacto, presidente. E se isso mostrar
que ela está acima do que diz a lei de responsabilidade fiscal, vai ficar muito difícil a situação dessa casa. Porque se nós aconselharmos o prefeito, nós vamos estar cometendo algo contra a lei de responsabilidade fiscal que proíbe. Logo, essa casa já não pode votar nada que tenha uma outra lei federal que proíba. E se nós entendermos, de acordo com o que vai vir da prefeitura, de que eles estão infringindo a lei de responsabilidade fiscal e não der o aumento, os servidores vão dizer que não tiveram aumento por culpa da Câmara. Veja bem como as coisas são colocadas e como chega nessa casa. Agora, o que é que essa casa vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o que manda a lei. Ao analisar as comissões tanto de Justiça como de Finanças, vai fazer de acordo com a lei. E se a lei mostrar, vereador Lauro Júnior, senhores vereadores, que pelo impacto a folha de pagamento da prefeitura já está ultrapassando o limite legal, não tem como essa casa aprovar. Legalmente. É por isso que eu digo como é delicada a situação. Porque a prefeitura, ao mandar para cá, ela tem que mostrar o impacto. Então, se bater aquilo que o prefeito vem dizendo, que a gente espera que não seja, né, verdade, de que essa folha está dentro dos padrões, que os 4% não vai passar do que a lei de responsabilidade permite, sem sombra de dúvida que essa casa vai aprovar com todo o prazer. Eu queria poder aprovar 4, 8, 16, 21, os 26% de perda que o pessoal da saúde já disseram aqui que tinha, quem dera, né? Mas infelizmente nós temos também que aprovar vendo a lei, o que diz a lei. A parte, por favor, vereador. No relatório fiscal que mandaram para esta casa, analisando folha por folha das secretarias, já dá mais de 10 milhões. Com o patronal, né, com 22% em cima. Então, na verdade, arrecada 18 milhões, já está extrapolando os 50% que é permitido na lei. Tá, vereador? Só é por isso que eu estou dizendo que é delicado, né? Precisa ser olhado com muito carinho para essa casa aqui, ao votar, nós votarmos baseado no que diz a lei. Aí nós temos o artigo lá da lei de responsabilidade fiscal que diz o seguinte, que todo projeto que vier para essa casa que aumente as despesas, a prefeitura tem que mostrar o impacto disso na receita, para ver se vai ter condições de fazer ou não, né? Porque senão, nós vamos correr o mesmo risco que outrora já correram, segundo informação, a não analisar direito, que acabamos de aprovar, a casa anterior aprovou um PCCR, que hoje a prefeitura diz que não tem condições de pagar. Então não vai mais acontecer isso, né? Não pode mais acontecer, as coisas vão ter que ser mostradas às claras, para a gente poder aprovar nessa casa. Vereadora Rudilene. Uma parte, por favor. É uma situação meio contraditória, né, vereador Luiz Tavares? Porque a folha aumenta, né, e os serviços oferecidos à população não melhoram. Os funcionários não têm aumento. Então tem que saber o que acontece com essa folha. Porque se os efetivos que estão aí, concursados, não recebem aumento há 4 anos, 5 anos, como a moça falou, a folha já está chegando em 10 milhões. O serviço de atendimento ao público é precário, então a gente precisa realmente saber o que está acontecendo com folha, com funcionalismo, né, a partir desse seu discurso aí, para a gente poder realmente dar o aumento àquele que presta serviço, né, e realmente é o funcionário que tem o direito ao seu emprego, que é o efetivo. Concordo, vereador. É por isso que essa casa tem que analisar à luz da lei. Eu gosto quando o aumento vem, como veio agora, ainda que seja de 4%, mas para toda a categoria, porque eu acho justo. Eu acho que uma mesma prefeitura que tem uma categoria, onde uma servente, digamos, da secretaria tal, ganha R$900, e uma servente da saúde ganha o salário mínimo, aí já é injusto. Né? É injusto. Então é bom que esse aumento venha beneficiando toda a categoria, porque eu entendo que todos os funcionários da prefeitura têm a sua importância e têm o seu valor. Então é bom que seja feito justiça na hora de dar o aumento. Se está vindo 4%, mas é geral para todos, né? Tem que analisar à luz da lei. Mas era o que eu tinha para o momento. Muito obrigado, senhor presidente.